está procurando. Opa! Aí começou a gravação. Então, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite, pessoal, tá bom? Depois de um ano e da último encontro, tudo bem? E este ano vamos trabalhar com tá bom? Carta aos Romanos. A Carta aos Romanos, tudo bem? Aí, Roberta, por favor, já pode começar. Começar o slide. Primeiro slide. Se você puder colocar. Já estou colocando. Só um Aí começou. Tudo bom? Então, nesse ano, vamos dialogar com, tá bom? Aos Romanos, tá bom? Carta aos Romanos. Foi escrito pelo nosso São Paulo. Nosso São Paulo. Aqui tem o título Jesus e o Evangelho da Força de Deus, que está dizendo o principal assunto desta carta é o Evangelho de Jesus Cristo, como a força de Deus, como força de Deus. Tudo bom? Então, como primeira entrada, por favor, próximo slide, por favor. Olha, eu sempre coloco aqui, tá bom? Isto é para mim, não sei para vocês, importante. Como ler a Bíblia? Como ler a Bíblia, tá bom? Acho que todo mundo que está na minha frente deve ter Bíblia na sua mão, com certeza, tá bom? Bíblia que tem, tá bom? Eu também tenho minha Bíblia aqui, tudo bem? Minha Bíblia está aqui, tá bom? Não? Primeira coisa, nós devemos saber que esta Bíblia, tá bom? Não cai do céu, tá bom? Nasceu na história em nosso meio, tudo bom? Significa Bíblia. Muito tempo antes, tá bom? Digamos, antigamente, muita gente falava que, olha, Deus pegou caneta e escreveu a Bíblia. Pode ser que, tá bom? Tem mensagem. Deus escreveu a Bíblia. Só que Deus escreveu através das pessoas, na história, na realidade. Então, até hoje, nós temos duas maneiras de ler a Bíblia. Olha aqui, lado esquerdo, tem pirâmide que está aqui, tá bom? No fundo está escrito, não sei se vocês conseguem enxergar, no fundo está escrito leitura fundamentalista. O que é leitura fundamentalista? Ler a Bíblia sem levar em consideração quem escreveu, quando escreveu, onde escreveu e qual é a realidade em que nasceu este livro. Ler a Bíblia sem levar em consideração essas informações, como se fosse a Bíblia cai do céu. Tá bem? Isso nós chamamos de leitura fundamentalista. Porque nós sabemos, acho que a maioria que está na minha frente, quem está assistindo a este curso, certamente já tem uma convicção que a Bíblia não cai do céu. Nasceu na nossa história, especialmente na história do povo de Israel, no caso do Antigo Testamento, e também nasceu o Novo Testamento, na história, na realidade dos primeiros seguidoras de Jesus, de Cristo, Jesus de Nazaré. Então, olha aqui, ó, tá bom? Lado direito. Você olhando aí, você certamente está enxergando uma bolinha amarela, tá bom? Está escrito lá, Deus da história, Verbo encarnado, a Bíblia, significa Deus se manifesta
na história, Deus acompanha conosco, na nossa história, nossa vida. E nesta história, nesta caminhada de Deus com o povo de Israel, no caso do Antigo Testamento, tá bom? E também na caminhada com os primeiros cristãos na Terra, Novo Testamento. Significa, quando você lê a Bíblia, deve saber quem escreveu, quando foi escrito, onde foi escrito e qual é a realidade em que nasceu. Nós chamamos hoje em dia leitura contextualizada. Leitura contextualizada. Significa, diante de nós, tem duas maneiras de ler a Bíblia. Leitura fundamentalista, que não leva em consideração contexto, ou seja, a realidade onde nasceu a Bíblia. Por outro lado, nós temos aqui leitura contextualizada. O que é leitura contextualizada? Ler, tá bom, cada livro da Bíblia dentro da realidade onde nasceu este livro. Por exemplo, todo mundo, certamente, quem é católico, todo mundo já leu os 4 evangelhos. 4 evangelhos. Não é isso, não? Primeiro que está na nossa Bíblia seja Mateus. Depois vem Marcos, depois tem Lucas, depois tem João, que todo mundo conhece. Só que você já certamente já percebeu. Você comparando 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você percebe que tem diferenças. Apesar de 4 evangelhos falam da vida de Jesus. Mas, quando eles contam, tá bom, alguns acontecimentos, tem muitas diferenças entre 4 evangelhos. Por exemplo, a última, tá bom, o último cenário da ressurreição. De acordo com Mateus, que está no primeiro evangelho do nosso Novo Testamento, de acordo com Mateus, quem aparece diante das mulheres como Maria Madalena, que foram para o túmulo, tá bom? Para ungir o corpo de Jesus. De acordo com Mateus, quem apareceu diante das mulheres? Um anjo. Um anjo apareceu diante das mulheres que foram para o túmulo. Mas se você abre Marcos, quem aparece? Quem apareceu diante das mulheres? Um jovem com a túnica diferente do anjo que aparece no Evangelho de Mateus. Olha a diferença. Mateus fala do anjo, Marcos fala de um jovem, aí você vai no Lucas. Lucas fala o quê? Lucas fala 2 homens que apareceram diante das mulheres, lá no túmulo de Jesus. Marcos fala um jovem. Mateus fala um anjo. Lucas fala 2 homens. Aí você vai no João, último evangelho, de acordo com nossa Bíblia, Novo Testamento, quem aparece? Um jardineiro com 2 anjos. Olha, um jardineiro e 2 anjos, tá bom? Apareceram diante da Maria Madalena, que foi para o túmulo. Então, já você percebe, tá bom? Comparando 4 evangelhos, você deve concluir que cada evangelho nasceu na época diferente, lugar diferente, comunidade diferentes. Por isso, às vezes, apesar de mesmo assunto, mesmo cenário, tem uma diferença. Diferente entre 4 evangelhos. E para entender Mateus, para entender Marcos, para entender Lucas, para entender João, nós precisamos fazer uma leitura
contextualizada. O que é leitura contextualizada? Conhecer quem escreveu Mateus, quando Mateus foi escrito, e qual é a realidade, e qual é a linguagem, até qual é a cultura que está por trás, qual é o jeito das pessoas que está por trás do Evangelho de Mateus, que conta alguma história bem diferente, comparando com Marcos, comparando com Lucas, comparando com João. Tudo bem? Então, olha, eu coloquei aqui, tá bom? Segundo slide, é chamar a atenção. Precisa ler a Bíblia, tudo bem? E cada livro no seu contexto, na sua realidade, na sua cultura. Tudo bem, pessoal? Tá ok? Não sei quem apareceu na minha frente, aqui não, eu não consigo enxergar ninguém, tá bom? Mas, tá bom? Primeira, digamos, chamada de atenção. Alguém tem alguma pergunta? Se tiver pergunta, por favor, tá bom? Aperta esse mãozinho que está aqui. Qualquer pergunta, se você não está entendendo, tá bom? O que eu estou falando agora, tá bom? Eu estou chamando a atenção para não fazer uma leitura fundamentalista, que cria muito problema, até vou dizer uma palavra, é um problema da alienação, tá bom? Com a informação errada, tudo bem? Cria problema, tá bom? Muito bom. Se não tiver, ninguém levantou a mão, significa que todo mundo entendeu, tá bom? Meu recado, primeiro recado, tá bom? Ô, Roberta, por favor. Muito bom. Opa, aqui tem uma música que eu coloquei, tá bom? Quando eu trabalho na comunidade, tá bom? Curso presencial, tá bom? A gente canta esse tipo de música que fala, assim, por exemplo, esta música muito significativa, que fala da o que é a Bíblia. A Bíblia nasceu na realidade, mensagem de Deus está enraizada na realidade a serviço da vida. Deixe-me ver. Quem é cantora? O Temos, Sandra, não? temos cantora apóstola aqui, filho. Então, por favor, vamos escutar. Olá, Canta. Chig, Alci, vou cantar. Vamos lá. Todo mundo canta A junto. Bíblia é a palavra de Deus semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir. Só no amor, partilhando teus sonhos, tua presença iremos sentir. I will not be to give you a message. Semeada no meio do povo, que nasceu e cresceu e nos transformou, ensinando a viver um mundo novo. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando a viver um mundo novo. Muito bom, obrigado. Tá bom, obrigado. Eu gosto muito desta música, pessoal. Olha lá. A Bíblia é a palavra de Deus semeada no meio do povo, que cresceu, nos transformou, ensinando a viver mundo novo, tá bom? A palavra de Deus, como semente que
semeado na nossa história, nossa comunidade, e como antigamente, na história do povo de Deus, povo de Israel, no Antigo Testamento, mas também semente que caiu na história, na comunidade cristã, que nasceu no Novo Testamento. Significa Bíblia, tá bom? Não cai do céu. Bíblia nasceu na história, na comunidade. Por isso precisa, mais uma vez, desculpe, estou repetindo, não pode fazer uma leitura fundamentalista, tá bom? Uma fundamentalista. Devemos ler a Bíblia dentro do contexto, como aqui, que cresceu, nos transformou, ensinando a viver mundo novo. Se você quer a mensagem bíblica que se cresça na história, tá bom? Em nossa comunidade precisa ler a Bíblia dentro do contexto, leitura contextualizada. Tudo bom? Muito bom, muito bom. Então vamos rezar, viu? Que nós temos hoje e terça, quarta, quinta, 4 encontros. Então esses encontros, junto com a carta aos Romanos, tá bom? Seja um espaço, tá bom? Da história, onde semente, palavra de Deus, se cresça, tá bom? Isto é meu desejo, e com esta intenção, vamos dialogar com carta aos Romanos. Vamos lá. Terceira, a quarta slide. Muito bom. Então, vamos entrando na informação, tá bom? Sobre contexto. Contexto quando, por que o São Paulo escreveu a carta aos Romanos. Tudo bem? Muito bom. Ou alguém poderia ler? Deve ter leitor, por favor. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, escolhido para o Evangelho de Deus. Por meio dele, Jesus Cristo, nosso Senhor, é que recebemos a graça e o apostolado para conduzir, pelo seu nome, todas as nações à obediência da fé. Entre elas estão também vocês, chamados por Jesus Cristo. A todos vocês que se encontram em Roma, amados por Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Tudo bem? Isto está, tá bom? Quem tem Bíblia, por favor, tá bom? Abre. Primeiro capítulo da Carta aos Romanos, tá bom? Primeiro capítulo. Carta aos Romanos. Tá bom? Carta aos Romanos, todo mundo está abrindo. Carta aos Romanos. Tá bom? Carta aos Romanos está depois do Ato dos Apóstolos. Depois do Ato dos Apóstolos, aparecem as cartas escritas pelo São Paulo. Tudo bom? Então, olha, aqui no capítulo 1, versículo até 8, 9, mais ou menos, tá bom? Paulo, que escreveu esta carta aos Romanos, coloca, tá bom? Se apresenta quem é ele. Por quê? Porque a comunidade de Roma, comunidade cristã de Roma, não foi fundada, tá bom? Pelo São Paulo. São Paulo nem conhecia esta comunidade, nunca visitou. Por isso, primeiro capítulo, tá bom? Ele começa a se apresentar, quem sou eu, tá bom? Então, olha, aqui, olha lá, tá bom? Primeiro, ele fala o quê? Eu sou, onde está? Aqui na primeira linha, olha a primeira linha que está no slide aqui, ó. Tá bom?
está escrito servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, escolhido para o evangelho de Deus. Significa, ele se apresenta, ele é apóstolo. Historicamente, ele não foi apóstolo dos 12 apóstolos, mas ele faz questão de dizer, eu sou apóstolo. Significa, está dizendo que sua missão é abençoado por Jesus de Nazaré, tá bom? Com quem dialogou, com quem realmente trabalhou. No sentido de, em nome de Jesus, ele deu sua vida a serviço do reino de Deus. Por isso ele se apresenta, eu sou apóstolo, pode confiar em mim, tá bom? Não? Comprovado, tá bom? Por Jesus, nosso Senhor. Então, mais uma vez, a comunidade de Roma não foi fundada pelo São Paulo. Ele nunca visitado, tá bom? Teria visitado a comunidade de Roma. Tá bom? Por isso, ele vai apresentar. Muito bom. Próximo slide. Tá bom. Aqui, ó. Então, ele começa nesse capítulo 1, Carta aos Romanos, ele vai já apresentar qual é o objetivo da carta. Por favor, leitora ou leitor. Em seu ardor missionário, Paulo pretende anunciar o evangelho de Jesus Cristo a todos os povos. A intenção dele é chegar até a Espanha e, para isso, ele quer contar com o apoio da comunidade cristã de Roma, fundada na década de 40 depois de Cristo. Paulo escreve esta carta durante a sua permanência de 3 meses em Corinto, pouco antes da sua partida para Jerusalém, em 57 e 58, com o objetivo de preparar sua visita e sua permanência em Roma, e aproveitar a oportunidade para dialogar e orientar a comunidade. Muito obrigado, leitora. Tá bom? Não sei quem está lendo. Eu, Roberta. Muito obrigado. Pensei que outra pessoa. Muito bom. Então, olha, qual é o objetivo da carta? Por que o São Paulo escreveu esta carta? Primeira coisa, tá bom? São Paulo, como grande missionário no meio dos a gente chama de gentios, não judeus, ele queria chegar à Espanha. Ele queria chegar, tá bom? Espanha de hoje, tá bom? Ele estava trabalhando lá na Grécia, Corinto, cidade de Corinto, mas ele pretende visitar a Espanha. Por que Espanha? Naquela época, a Espanha é considerado o último, tá bom? Digamos, última nação do fim do mundo. Então, o São Paulo queria chegar até a última nação que existe nesse mundo. Naquela época, viu? Naquela época, visão do São Paulo, ou visão das pessoas naquela época, tá bom? Então, ele queria chegar até o extremo do mundo, última nação, para transmitir a palavra de Deus. Só que no meio do caminho, tá bom? No caminho para a Espanha, ele queria chegar também à capital do império chamado de cidade de Roma. Porque naquela época não tem avião, pessoal, tá bom? Não tem, digamos, transporte como nós temos hoje, não é? Aí ele precisa fazer a viagem longa, descansando e como visitando as pessoas. Então, a cidade de Roma fica no meio, entre Corinto e a Espanha.
Então, ele queria visitar a comunidade de Roma e, no fundo, ele queria realmente, digamos, receber o apoio moral, também apoio até financeiro para continuar sua viagem até Espanha. Tudo bem? Então, ele vai escrever primeiro a carta à comunidade de Roma para avisar, olha, eu estou viajando para a Espanha, no meio do caminho gostaria de visitar vocês, conhecer vocês e eu dialogar sobre Jesus de Nazaré e depois eu vou continuar para a Espanha com seu apoio. Isto é a intenção do São Paulo. Tudo bom? Próximo slide. Ah, aqui tem mapa. Será que vocês enxergam esta mapa, não? Está muito... Letra muito... Deixe-me ver. Eu não consigo aqui. Posso fazer, não? Será que consigo? Opa, o que é isso? Esse cara, alguma coisa está me atrapalhando. Oh, ele atrapalha, né? O que está fazendo? Liberar? Não dá. Roberta, por favor, me parece que eu fiz uma coisa errada. Volta slide. Voltar? No mapa. Você consegue, não? O mapa está aqui, está visível. Não está visível para você? Para mim, não tem aqui. Não aparece aqui. Para mim, aparece só minha cara aqui. O que está acontecendo? Roberta, eu acredito que ele colocou para aparecer só ele. Aí tem que liberar. Alguma coisa errada aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Remover esse bloco. O que é isso? Ei, atrapalha tudo. Vocês estão vendo o mapa, não? Pessoal, vocês estão vendo o mapa? Estamos vendo o mapa. Eu não estou Estamos vendo o mapa. Estou vendo só no meu rosto aqui. O que está acontecendo? Estou vendo o mapa, mas eu não estou vendo o mapa aqui. Oh, meu Deus. O que está acontecendo? Você tem que apertar em cima do mapa para ser visível para o senhor. É a sua apresentação. Minha apresentação? Para o grupo está visível. É uma configuração aí da sua... Que tal? Tá bom? Eu posso sair daqui e depois voltar de novo ou não? Se você quiser sair da chamada e tentar entrar novamente, a gente lhe adiciona. Lhe esperamos aqui. Se saindo aqui, voltar de novo, dá para fazer? Eu vou interromper a apresentação e vou retomar o PowerPoint. Só um minutinho. Vamos ver se dá certo. Desculpe, pessoal. Estou vendo só minha cara aqui. Vocês estão vendo o mapa, mas eu estou vendo... Opa! Aí, ó. Aí apareceu, graças a Deus. Aê. Obrigado, Roberta. Você é genial, tá bom? Então, olha, todo mundo percebe, não? Onde fica a Grécia? Roberta, você consegue, não? Consegue apontar Grécia, não? Ah, sim, consigo, só um minuto. Se você consegue... Cadê a Grécia? Porque pessoa pode que não sabe onde fica Corinto, onde São Paulo escreveu. Vocês conseguem ver aí o coisa do mouse? É só clicar em cima do mapa e crescer com os dedos. Alguém consegue, não? Alguém consegue colocar Eu cliquei em cima do mapa e cresci.
Se não consegue, Vocês entenderam? paciência. Se não consegue, então Vocês paciência. conseguem acompanhar o cursor do mouse? Sim. Roberta, dá de ver. Corinto, Dá de Pode, ver. pode ser que alguém não sabe onde fica Corinto. tá aqui, ó. Eu estou passando aqui o cursor Aqui, do ó. mouse. Corinto fica aqui, ó. Clica na tela do celular e É. amplia a imagem, que dá para ver. Isso, cada um pode ampliar aí a sua apresentação. Ah, dá para ver? Isso, cada um, principalmente quem está de Tá bom, celular. tá bom. é melhor. Dá Como chama? Abre sua Bíblia. Quem É, tem nova melhor. Bíblia pastoral? Quem tem nova Bíblia pastoral? Últimas páginas tem a primeira viagem de São Paulo, segunda viagem de São Paulo. Todo mundo abre aí. Aí tem no meio, tem cidade chamada de Corinto. Achou todo mundo na sua Bíblia? Porque esta mapa que está no slide está letra muito pequena. Conseguiu? Todo mundo conseguiu na sua Bíblia? É o penúltimo mapa da nova Bíblia Pastoral. Quem tem Bíblia, nova Bíblia pastoral, está nas últimas páginas, tem Viagem de São Paulo. Aí você vai achar no meio, cidade chamada de Corinto. Tá? Está escrito Europa no meio. No meio tem uma cidade chamada de Corinto, onde São Paulo escreveu esta carta aos romanos. Tá bom? E onde ele queria chegar? Lá em Roma. Roma, todo mundo sabe onde fica Roma, não é? Onde mora nosso, tá bom? Leão, tá bom? Novo que está aqui. Tudo bom, pessoal? Tá bom? Todo mundo conseguiu localizar Corinto e Roma? O Muito cursor bom, do mouse está muito bom, passando, tá, muito bom. gente? Tá bom, então. Tá bom. Para não gastar muito, tá bom? Muito espaço. Vamos lá, próximo slide. Desculpe, a gente gastou muito tempo. Agora, então, mais uma vez, tá bom? Estou resumindo o que nós, tá bom? O que nós dialogamos com cartas romanas. Primeiro, tá bom? O São Paulo é grande missionário no meio dos gentios, no meio dos não-judeus. Ele pretende chegar até Espanha. Naquela época, tá bom? Espanha seria a última nação, último local, até o fim do mundo. Então, ele tem uma boa vontade, não é boa vontade, vou dizer vontade louca de conhecer e, digamos, evangelizar, transmitir a mensagem de Cristo até o último, do fim do mundo, da Espanha. Naquela época, viu, pessoal? No meio do caminho, no caminho para a Espanha, tá bom? Como naquela época o Império Romano dominava, aí normalmente a viagem chega primeiro à cidade de Roma, tá bom? Capital. Lá no capital, quem estava? Comunidade cristã de Roma, que São Paulo não fundou. Ele não estava na fundação. Então, como ele não conhece, então primeiro ele se apresentou. Olha, eu sou apóstolo, eu sou missionário, tá bom? Eu sou seguidor de Jesus de Nazaré, tá bom? Para se apresentar. Depois ele colocou qual é o objetivo da sua carta. Primeiro, tá bom? Para apresentar quem é ele e qual é o objetivo. Eu quero conhecer vocês, comunidade de Roma, tá bom? Para dialogar com vocês sobre Jesus de Nazaré e, se puder, tá bom? Receber a ajuda da viagem e o apoio na missão onde
lá no fim do mundo, seria a Espanha, tá bom? Isso é o objetivo. Porque agora presta atenção, eu coloquei aqui as preocupações principais de São Paulo. Porque quando ele escreveu esta carta aos romanos, lá em Corinto, na cidade de Corinto, lá no Grécia, ele já tinha algumas informações sobre a comunidade de Roma. E, principalmente, 3 preocupações na sua mente, quando ele escreveu esta carta aos romanos. Primeira preocupação, então, por favor, próximo slide. Opa, apareceu, tudo bem? Aqui a primeira preocupação dele, na hora em que ele escreveu cartas romanas, lá na cidade de Corinto, lá no Grécia. Por favor, leitora. Ele procura estabelecer laços com a comunidade de Roma, capital do Império, uma vez que essa comunidade não foi fundada e nem visitada por ele. Paulo deseja anunciar e explicar o Evangelho de Jesus Cristo, morto pelo Império Romano e ressuscitado contra o Império. Um evangelho oposto à boa nova do imperador romano, que legitima a concentração de poder e riqueza. Então, olha, pessoal, primeira preocupação de São Paulo. Primeira coisa, eu já disse, já estou repetindo, tá bom? A comunidade de Roma não foi fundada tá bom? Por São Paulo. Ele não fundou a comunidade de Roma, tá bom? Ele nunca tinha visitado, não foi. Por isso, precisa esta preocupação, precisa estabelecer laço com a comunidade de Roma. Como ele não conhece, ele não fundou, ele não conhece. Por isso, aqui é muito interessante, viu? Por favor, abre, tá bom? Cartas Romanos 16, capítulo 16, por favor. Aí você vai conhecer esta preocupação de São Paulo. Como ele não é fundador, ele não conhece, por isso ele vai escrever do capítulo 16, por favor, da Cartas Romanos, viu? Cartas Romanos 16, olha aqui, 16. Ele vai levantar nomes, tá bom? Levantar nomes, porque ele precisa alegar, ele precisa apoio dos seus amigos, tá bom? Para ter amizade com a comunidade de Roma, criar laços. Quem poderia ler para nós? Capítulo 16, versículo 1 até 16. 1 a 16 da Cartas Romanos, por favor. Recomendo a vocês nossa irmã Febe, diaconisa da Igreja de Cencreia, para que a recebam no Senhor de modo digno, como convém a santos. Deem a ela toda a ajuda de que necessitar, para também ela protegeu a muitos, inclusive a mim. Saúdem Prisca e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, que arriscaram a própria cabeça para salvar a minha vida. Não somente eu sou grato a eles, mas também todas as igrejas das nações. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epêneto e o primeiro fruto da Ásia para Cristo. Saúdem Maria, que tanto trabalhou por vocês. Saúdem Adrônico e Júnia, meus parentes e companheiros de prisão, que são bem conhecidos entre os apóstolos e me precederam na fé em Cristo. Saúdem Ampliato, meu caríssimo amigo no Senhor. Saúdem Urbano,
nosso colaborador em Cristo, e meu querido Estaques. Saúdem Apeles, homem provado em Deus. Saúdem os da casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trífosa, que labutaram pelo Senhor. Saúdem a querida Pérside, que tanto trabalhou, que tanto labutou pelo Senhor. Saúdem Rufo, o eleito do Senhor, e sua mãe, que é minha também. Saúde Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúde Filólogo e Júlia, Nereu e sua irmã, bem como Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem-se uns aos outros com beijos santos. Todas as igrejas de Cristo saúdem vocês. Microfone, Chig. Chig, o microfone. Desculpe, me parece que o diabo está fazendo alguma maldade, tá bom? Muito bom. 16, olha capítulo 16, versículo 16, tá bom? Saludem-se uns aos outros com beijo santo, tá bom? Toda a igreja de Cristo saúdam vocês. Então, você percebeu, apareceu muitos nomes, somos conhecidos de São Paulo, que atualmente está lá na comunidade de Roma. Principalmente, a gente mais conhecida está aqui, no versículo 3, olha capítulo 16 da Carta aos Romanos, versículo 3. Quem aparece aqui, tá bom? Prisca e Aquila. Já escutou esse nome? Um casal que já trabalhou com São Paulo lá na cidade de Corinto. Não me engano, 2, 3 anos juntos. Eles trabalharam juntos, mas atualmente, tá bom? O casal Prisca e Aquila, que está no versículo 3, está em Roma. Então, São Paulo está escrevendo uma carta, tá bom? Lá em Corinto, tá bom? Mandando carta para Roma. E só que a comunidade de Roma não é conhecida, tá bom? Por ele. Por isso ele está chamando seus amigos, olha, amigos, amigas, por favor, me ajuda. É preciso criar laços com esta comunidade para ser recebido, porque ele vai visitar. E também, futuramente, ele vai pedir o apoio, não só moral e espiritual, mas também questão financeira. Por quê? Porque ele queria chegar até Espanha, tá bom? Última nação, digamos, último destino do mundo, tá bom? Para quê? Para fazer missão, para transmitir o evangelho, tá bom? Então, isso é uma preocupação. Por isso, tá bom? Capítulo 16 está realmente muitas mensagens de carinho, amor, para suscitar amizade, no sentido de para se aproximar a comunidade de Roma, com a ajuda dos seus amigos, com suas amigas. Mais um tem aqui, ó. Aqui, ó. O São Paulo deseja anunciar, explicar o Evangelho de Jesus Cristo morto pelo Império e ressuscitado contra o Império. Presta atenção, pessoal, tá bom? Uma coisa
nós podemos confirmar, Jesus foi morto pelo império, tá bom? Todo mundo tem que reconhecer, tá bom? Jesus de Nazaré foi condenado pelo Sinédrio, com os saduceus, com os fariseus. Mas quem matou, quem executou Jesus foi o Império Romano. E nós sabemos que o Império Romano tinha seu evangelho. Nós chamamos de Evangelho do Imperador, que eles falavam que nós temos boa nova para o mundo inteiro, tá bom? Para criar prosperidade, tá bom? Glória também, riqueza. Isto é o Evangelho do Imperador Romano. Então, qual é a preocupação de São Paulo? Ele está escrevendo uma carta para a comunidade cristã de Roma. E Roma é o capital do Império Romano. Significa que quem mora na cidade de Roma e tem muita influência, até a opressão do imperador. Por isso, esta é uma preocupação de São Paulo, tá bom? No lugar do evangelho do imperador, ele queria transmitir o evangelho de Jesus Cristo, é bem diferente do evangelho do imperador, tá bom? Então, deixe-me ver, aqui eu coloquei mais uma. Poderia abrir, pessoal? 1 Tessalonicenses, por favor. Aqui tem 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 1 a 12. 1 a 12. Deixe-me ver. Estou abrindo 1 Tessalonicenses. Achou 1 Tessalonicenses? Não. Eu coloquei aqui. Deixe-me ver. Quem poderia ler para nós? Continua na mesma leitora. Leia o capítulo 1 da primeira carta ao Tessalonicense, capítulo 1, versículo 4. Versículo 4, tá bom? Versículo 4 até versículo 6. Tá bom, versículo 6, 4 a 6, por favor. Pelo contrário, Deus nos achou dignos de si. Versículo 4, do capítulo 1 da primeira carta ao Tessalonicenses. Tá, desculpe. Vamos lá. Irmãos amados por Deus, sabemos que vocês foram escolhidos por Ele. De fato, o evangelho que pregamos não foi apresentado somente com palavras, mas com poder, com Espírito Santo e com plena convicção. Vocês sabem o que fizemos entre vocês para o bem de vocês mesmos. E vocês imitaram o nosso exemplo, o exemplo do Senhor, acolhendo a palavra com a alegria do Espírito Santo, apesar de tantas tribulações. Muito bom. Então, olha, aqui São Paulo escreve para a comunidade tessalônica. Eu estou transmitindo a palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, seria do Espírito Santo, da alegria, da felicidade. Diferente do evangelho do imperador, que só prega, tá bom? Sua glória, sua riqueza, tá bom? Sua força. Então, diferença entre dois evangelhos. Evangelho de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, tá bom? Condenado, morto pelo Império Romano. Por outro lado, tem Evangelho do
Império Romano, em busca da riqueza, tá bom? Da glória, tá bom? Então, por favor, o São Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, tá bom? Tinha sua preocupação. Primeiro, o quê? Para criar amizade, laço com a comunidade de Roma, que não foi fundado por ele. Segundo, comunidade de Roma está onde? Está no capital do império. Certamente, comunidade cristã de Roma tem influência, tá bom? Influência do evangelho do imperador. Por isso ele está preocupado. Vamos fazer amizade com este grupo, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos também dialogar sobre o que é o evangelho de Jesus Cristo, ao contrário do evangelho do imperador. Tudo bom? Muito bom. Próximo slide, por favor. Alguém tem pergunta até agora? Não. Estou indo muito devagar, viu? Se tiver pergunta, por favor, levanta a mão. Tudo bom? Ninguém levantou? Todo mundo está entendendo? Tá ok? Tá bom. Ninguém levanta. Ou vocês são muito inteligentes, viu? Já está entendendo tudo. Tá bom? Onde Santo levanta. Opa! Diga, qual é a pergunta? O senhor falou que o apóstolo Paulo, sim, Paulo nunca tinha estado em Roma. E como foi que ele adquiriu a cidadania romana? Cidadania romana? Mas isso não é necessariamente você nasceu em Roma. Entendeu? Porque você está no Império Romano. Império Romano não só cidade de Roma. Tá bom? Império Romano abrange a Ásia Menor até Palestina. Tudo bom, não? O pai Então, de Paulo você havia está comprado a cidadania romana. dentro do Império Romano. Xige, o pai de Paulo havia comprado a cidadania romana. Não é isso? Não, ele não está dizendo cidadania romana, como ele não fundou. Eu sei, a pergunta dele é, se ele nunca foi, como era que ele tinha a cidadania? Aí você explicou muito bem que ele não precisa ir a Roma para ter. Mas a cidadania não é porque ele foi, mas porque o pai de Paulo comprou a cidadania. Estou dizendo, eu entendi a pergunta dele, como ele não fundou a comunidade de Roma, ele não conheceu a cidade de Roma, então como é que fica a cidadania romana? Mas isso não depende da geografia no sentido de Roma. Você está no Império Romano, tá bom? Depende da família, depende do dinheiro até, depende da força política, você consegue cidadania romana, tá bom? Agora, eu acho que era bom a gente fazer as perguntas no final, deixar o palestrante falar, fica melhor. Só uma observação. Tudo bom? Tem mais pergunta, não? Tá bom, Vanderlei? Oi, Vanderlei. Ok, tá bom. Tá bom? Entendeu, né? Tá bom? Entendi. Tudo bem. Porque ele nasceu lá na Ásia Menor. Lá na Ásia Menor. Dizem que sua família já tinha cidadania romana. Tá bom? Muito bom. Então, agora vem a segunda preocupação de São Paulo. Agora vem segunda ou até terceira preocupação de São Paulo. Primeira preocupação de São Paulo, quando ele escreveu esta carta aos Romanos, primeiro, digamos, a criar amizade, laço com esta comunidade que não foi fundada por ele. Essa é a primeira preocupação. Segunda preocupação que nós acabamos de falar, tudo bem, não? Ele precisa falar do Evangelho de Jesus de Nazaré. Oposto contrário tá bom? Evangelho do imperador, que prega até violência para ganhar da glória e a riqueza.
este é o evangelho do imperador romano. Então, segunda pergunta, segunda preocupação é isto. Tá bom? São Paulo precisa ensinar, discutir sobre o evangelho de Jesus Cristo. Agora bem, eu coloquei número 2, mas pode ser número 3 aqui. Leia alguém, por favor. Paulo enfatiza a salvação de Deus pela fé em Jesus Cristo, manifestada na vida nova e na prática do amor ao próximo. Porém, na comunidade cristã de Roma, há um grupo judaizante e conservador que ainda defende e impõe a necessidade das obras da lei, circuncisão, lei do puro e impuro, sacrifícios no templo, para alcançar a justiça e a salvação de Deus. É o grupo que segue o judaísmo legalista, que prega a salvação pela observância fundamentalista da lei, sobretudo a lei da pureza, que faz a distinção entre puros e impuros, criando discriminação contra o pobre, doente e estrangeiro. Muito bom. Tem mais um, não? Da Roberta. Pode ser que tem continuidade. Tá bom. Volta, por favor. É isso aí. Então, aqui tem, tá bom? Podemos dizer aqui número 2, mas podemos dizer terceira preocupação de São Paulo, quando ele escreveu esta carta aos Romanos. É questão do grupo do judaizante. Coloquei aqui, não sei, alguém tem dificuldade em entender esta expressão judaizante. Quem são eles? São um grupo, tá bom? Grupo que diz, tá bom? Para obter a salvação, para ganhar salvação, só através da observância da lei, como circuncisão, lei do puro do impuro, sacrifício, etc., etc. Tá bom? Quem pregava muito são os grupos do fariseu. Grupo do fariseu que entrou em conflito com Jesus. Por que Jesus? Porque Jesus dizia, primeiro vem a vida da pessoa, tá bom? Do que a observar a lei. Por exemplo, a lei do sábado. Se lembra ou não? Jesus fazia milagre para salvar a vida humana. Mas logo vem o fariseu, olha, você está cometendo, tá bom? Infringindo a lei. Tá bom? Primeiro tem que observar a lei, depois, tá bom? Assim, por exemplo, deixe-me ver, por favor, abre sua Bíblia. Deve ter um conflito de Jesus com fariseus, tudo bem? Vamos lá. Abre Evangelho de Lucas, por exemplo, por favor. O Evangelho de Lucas. Achou? Capítulo 11. Capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Deixe-me ver. 11. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 37, tá bom? 37 até 46. Até 46, tá bom? Quem poderia ler agora? Aqui tem conflito entre Jesus e fariseu que defendia. Olha, se você quer, tá bom? Não, graça de Deus, só através da observância da lei, tá bom? Não? Assim que fariseu dizia. Aí você leia Lucas capítulo 11, versículo 37 até 46.
Por favor, leia assim. Enquanto falava, um fariseu convidou para almoçar em sua casa. Entrou e pôs-se à mesa. O fariseu, vendo isso, ficou admirado de que ele não fizesse primeiro as abluções antes do almoço. O Senhor, porém, lhe disse: agora vós, ó fariseus, purificai o exterior do copo e do prato, e por dentro estáis cheios de rapina e de perversidade. Insensatos, quem fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai o que tendes em esmola, e tudo ficará puro para vós. Mas ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Importava praticar estas coisas sem deixar de lado aquelas. Ai de vós, fariseus, que apreciais o primeiro lugar nas sinagogas e as saudações nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como estes túmulos disfarçados, sobre os quais se pode transitar sem o saber. Um dos legistas tomou então a palavra. Mestre, falando assim, tu nos insulta também. Ele respondeu: igualmente ai de vós, legistas, porque impondes aos homens fardos insuportáveis, e vós mesmos não tocais estes fardos com um dedo sequer. Muito bom, obrigado. Olha a última frase, tá bom? Que acabamos de escutar, versículo 46, tá bom? Ele respondeu: você também, especialista da lei, ai de vocês, sobrecarrega as pessoas com cargas insuportáveis, mas vocês mesmo nem com o dedo toca nessas cargas. Tudo bom? Então, aqui estou dizendo, tá bom? A preocupação de São Paulo. Lá na comunidade de Roma, comunidade cristã de Roma, tinha gente, nós chamamos de judaizante. Grupo que diz, olha, salvação só pela observância da lei. Observância da lei. Mas isto vai criar problema. Tudo bem? Aqui está escrito, olha mais uma vez, tá bom? Slide, que está na sua frente. É grupo que segue judaísmo legalista, que prega a salvação pela observância fundamentalista da lei, sobretudo a lei da pureza, que faz distinção entre puros e impuros, criando discriminação contra pobres, doentes e estrangeiros, incluindo mulheres aqui naquela época, consideradas impuras, tá bom? Né? Então, terceira preocupação de São Paulo, olha, lá na comunidade de Roma tem um grupo chamado judaizante, isto vai dar um problema, então eu vou escrever uma carta, tá bom? Para dialogar com esse grupo, tudo bem? Muito bom. Mais uma preocupação, tá bom? Outro slide. Estamos chegando, tá bom? Aqui eu coloquei aqui, ó, tá bom? Só para dar informação. Aqui está, olha. Também está aqui Lucas capítulo 11, 37 a 46, tá bom? Notas aqui, ó. Palavra justificação, tá bom? Cartas Romanos aparece esta palavra, justificação, tá bom? Muita gente pergunta o que é justificação. O que São Paulo queria dizer com esta palavra justificação, tá bom? Deixem ver, leia alguém, por favor, justificação. A justificação torna-se justo e salvo ou ter a amizade e paz com Deus. A salvação, justificação de Deus se realiza pela fé manifestada em Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Muito bom. Todo mundo entendeu? Quando São Paulo usa justificação, não justificação simplesmente pela observância da lei. Não. Tá bom? Não.
como fariseus, grupo judaizante, pregava, olha, você é justificado por Deus pela observância da lei. Não, Senhor, tá bom? São Paulo vai dizer, você é justificado, você é justo, você vai ter amizade com Deus. Através de quê? Não simplesmente pela observância da lei, mas da fé. Vai ter, tá bom? Vai ter esta prática do amor ao próximo, prática do amor ao próximo, em nome de Jesus. A nossa, tá bom? Nossa crença, nossa fé em Jesus de Nazaré, tá bom? Não simplesmente pela observância da lei, tá bom? Aqui tem outro bloco aí. Leia, alguém, por favor, último bloco. Sem cessar, lembramos a obra da fé, o esforço do amor e a constância da esperança. Esta frase é muito famosa, viu? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Então, não se esqueça, tá bom? Continua. A fé a ser ativa e traduzir-se na prática do amor ao próximo, que produz a esperança pela realização do reino de Deus. Tudo bem? A fé, amor e esperança. Essas três palavras fundamentais para a pregação de São Paulo. Tá bom? São Paulo sempre repete, não simplesmente pela observância da lei, tá bom? Lei digamos, a lei da alimentação, lei da circuncisão, não, Senhor, tá bom? Mas realmente, através da prática do amor ao próximo, isto te cria esperança, isto te cria salvação. Isto é a insistência de São Paulo. Muito bom. Mais um, então. Deve ter mais um. Outro slide, achei o último slide. Isso aí. Vamos lá. Então, o que estamos fazendo aqui? Estamos levantando quais preocupações de São Paulo, quando ele escreveu esta carta aos romanos, que ele não fundou, ele não conhecia. Mas, quando ele escreveu, ele já tinha algumas informações através dos seus amigos, suas amigas que moravam lá na comunidade de Roma. Ele dizia, olha, tem esses problemas, tá bom? Não? O primeiro problema é o evangelho do imperador, que pregava, tá bom? Até violência, para ter mais dinheiro, mais riqueza. Essa é a primeira preocupação. Segunda preocupação é com o grupo judaizante que pregava. Pregava o quê? Pregava, olha, a salvação é através da observância da lei. Isto é o primeiro e o último, tá bom? Aí se esquece de prática do amor ao próximo, tá bom? Não? Então, Jesus sempre dizia, amor ao próximo em cima da lei, tá bom? Não? Então, agora vem a outra preocupação. Leia alguém, por favor. Paulo quer dialogar e orientar a vida cotidiana da comunidade localizada na periferia de Roma, que vive sob o poderio romano, marcado pela busca desenfreada por bens, poder, prazer e honra. Isso provoca conflito interno na comunidade e gera a exclusão, o sofrimento de muitos e a destruição da natureza pelas guerras e pelo progresso da civilização romana. Aí, bem, certamente amanhã a gente vai trabalhar mais esse assunto, viu? Esse assunto, amanhã vamos trabalhar, mas aqui já estamos dizendo, tá bom? Não? Aqui a gente colocou como última preocupação, não vou dizer primeiro, segundo, terceiro, mas uma das preocupações de São Paulo, quando ele escreveu, digamos, a carta aos romanos, aí, porque os cristãos da comunidade de Roma maioria vive onde? Tá bom? Na periferia
da cidade de Roma, tá bom? Maioria, dizem que mais de 50% do membro da comunidade de Roma são os escravos. São os escravos, tudo bem? Mas, apesar de ser escravo, mas eles estão morando em Roma, eles sofriam com a influência, com a espiritualidade da cidade de Roma, do Império Romano, que eu coloquei aqui. Olha, tá bom? Essa espiritualidade, tá bom? Não? A busca desenfreada por bens, poder, prazer e a honra, tá bom? Algum professor usa uma palavra, uma expressão difícil, chamado de helenização. Quem sabe amanhã a gente vai aprofundar um pouco mais. Helenização, o que é helenização? Uma espiritualidade, um espírito esta, busca desenfreado de bens, poder, prazer e a honra, tá bom? Então, isto realmente tem que cuidar. Então, São Paulo já percebeu, ele já escutou dos seus amigos, suas amigas que estão em Roma, olha, a comunidade tem essa espiritualidade, tá bom? A característica da cidade de Roma, característica do Império Romano, tá bom? Então, isto é outra preocupação de São Paulo, tudo bom? E, possivelmente, amanhã a gente vai falar do capítulo 1, sobre o Evangelho de São Paulo. Quem sabe a gente vai voltar esse assunto, mas não se esqueça, tá bom? Não? O São Paulo tem preocupação com a espiritualidade criada, alimentada pelo Império Romano. Tudo bom? Muito bom, já está chegando. Alguém tem pergunta? Por favor. Não tem ninguém? Vocês são muito inteligentes, não? Não há quase, não há... Xige, quando é que ele escreve? Em que ano ele escreve essa carta? Quem está perguntando? Jocely. Qual é a pergunta? Em que ano ele escreve a carta aos Romanos? Qual é a data dela? Não entendi sua pergunta. Fora mais alto. Mais ou menos uma data aproximada que Paulo escreve esta carta. Esta carta já foi falado no início. É que eu entrei atrasada. Atrasada. Então, Roberta, levanta um pouquinho. Voltar o slide? Roberto, volta um pouquinho. Tá, só um minuto. Depois da música. Tá bom? Do objetivo da carta. Depois da música. Certo. Objetivo. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá bom? Não? Onde está? Intenção dele é chegar até a Espanha. E, para isso, ele quer contar com o apoio da comunidade cristã de Roma, fundada na década de 40. São Paulo escreve esta carta durante sua permanência de 3 meses em Corinto, pouco antes da sua partida para Jerusalém, em 57 e 58, com o objetivo de preparar sua visita, sua permanência em Roma e aproveitar a oportunidade para dialogar e orientar a comunidade. Tá bom? Ok, é que eu não tinha visto esse slide. Muito bom. Alguém tem mais pergunta? Estamos chegando já à primeira introdução aqui. Isto foi o meu plano, terminar até a introdução. X, uma outra pergunta é assim: a carta aos Efésios não é escrita por ele, mas por alguém muito próximo e que conhecia a espiritualidade de Paulo. Mas me parece que a comunidade de Efésios, essa carta é escrita depois, inclusive da morte de Paulo,
eles continuam a viver as mesmas perturbações decorrentes da helenização. Você falou que a carta não foi escrita por São Paulo? A carta aos Efésios. Efésios, sim. Efésios não foi escrito. É muito tarde. É tardia, e não é mais ou escrita menos por de ele. 80. São Paulo Mas não eu existe. digo... Não, eu sei, ele já não existe, já estava morto. Mas eu digo que parece que toda essa questão cultural da helenização, ela se perpetua e transcorre todo esse período. E parece que os cristãos, os primeiros cristãos, não sabiam como lidar. Porque na carta aos Efésios, a gente vê coisas muito... E que, inclusive, Paulo, acredito, não faria nunca. Que é aquela questão, por exemplo, da mulher, não é? Aquela questão da mulher na carta aos Efésios é terrível. Por isso e utilizada. Então, por isso não é que eu digo, a helenização, parece que as primeiras comunidades não conseguem superar isso. Então, está dizendo, esta carta não é do São Paulo, da outra realidade, com outra comunidade, outro problema. Por isso estou falando. Quando você lê a carta, cada carta de São Paulo, e também carta que não é do São Paulo, precisa fazer uma leitura contextualizada. Tem que saber quando foi escrito, onde foi escrito, qual é o objetivo e quem escreveu. Tá bom? Inclusive, carta aos Efésios, nós já estudamos, né? Não, eu sei quando foi escrita a carta aos Efésios e provavelmente quem a escreveu. Eu só lhe digo que os primeiros cristãos não conseguiram ultrapassar isso. Outra realidade e outra catequese. Outro grupo. A realidade me parece que é a mesma. O problema da escravidão, por exemplo, o problema do poder, o problema da mulher, tudo isso está na mesma problema agora. Tá bom? Porque carta aos Efésios foi escrito depois da destruição de Jerusalém. É totalmente outra realidade. Tá bom? Não, eu sei. Muito bom. Tem mais pergunta? Tem mais ou menos? Tudo bom, alguém? Então, já passando um minuto, vamos fechar. Alguém vai fazer a oração final, alguma coisa? Muito bom. Roberta, alguém vai fazer? Fechamento já passou 2 minutos. Eu sou muito pontual. É mesmo. Sônia? Está conectada? Então, Parece-me que a Sônia deu uma saidinha e a internet dela. Mas estamos com um problema aqui de conexão. Muito bom o nosso primeiro dia de aula com aqui o nosso mestre, Padre Chig. E a gente vai concluindo esse primeiro dia, né, tia Marlene? Vamos convidar o Padre José Alberto. Sandra, só um pouco. Aí a Lídia, da Bolívia. Oi, Lívia! Lídia! Lídia, tudo bem, Lídia, irmã Lídia? Em breve estaremos juntas novamente. Essa telinha está bem recheada, graças a Deus. Legal. Então, nós vamos convidar o Padre José Alberto, que está ali com a turma da Pastoral Bíblica, juntinho ali no salão, né, Padre? Pessoal aqui aparecendo na telinha. Dê um tchau aí, minha gente. O povo é de Mangabeiras. Olha aí. Muito bem, Padre José Alberto, fazer aqui os finalmente do nosso primeiro dia de encontro. Olá, gente. Boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite. Então, louvar, agradecer a Deus por mais um ano a gente estar aqui. Temos uma equipe que faz esse curso há mais de 20 anos, junto com o Chig, tem o Nilo aí, por exemplo. E é bênção de Deus a gente estar juntos, conhecendo mais um pouquinho
da Bíblia, sobretudo do Novo Testamento, a carta aos Romanos. Agradecer o Chig por essa parceria, por essa doação incansável, este zelo que ele tem com a nossa diocese, onde no final do curso ele já deixa a data do ano seguinte. E dizer da nossa alegria também pela participação da nossa diocese, uma fidelidade dos online que estavam aí, 93 pessoas que não saíram, e depois as demais dioceses também do nosso Brasil e até fora do Brasil que estão aqui conosco. E é isso aí, enquanto a palavra, a Bíblia for pauta, a gente está no rumo certo. Que Deus abençoe grandemente a todos, nos dê um bom descanso e venha amanhã e não venha só não, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre José Alberto tem um recadinho aí sobre os certificados, né? Isso mesmo, a gente como equipe vai organizar um certificado para todos aqueles que deram a contribuição, que depois a gente vai repassar para o Centro Bíblico. A gente sabe, o Centro Bíblico não cobra nada, mas também a gente não pode ser cego. Mas, dado que o link também é aberto de modo geral, todos podem e até devem participar. Mas como gesto também, a gente vai organizar